Olá, tudo bem? Minha esposa e eu, nós temos uma cafeteria. E eu aprendi a extrair um expresso de acordo com o que o cliente quer, desde o mais encorpado até o mais leve. No começo era muito difícil, eu era muito mais lento, eu extraía um café a cada 2 minutos e prestava atenção em muitos detalhes, preocupado em tirar o melhor café. Com o tempo, meu desempenho melhorou muito e hoje eu consigo tirar 3 expressos em 1 minuto, como se eu estivesse trabalhando no automático. Quando nós estamos nesse processo de aprendizado, a nossa mente ela é mais lenta, até que ela aprende e fazemos as coisas num ritmo mais rápido, e isso fica gravado na nossa mente e a gente passa a fazer as coisas de forma natural. Quantas vezes eu já não estacionei o carro e fui ao café e no meio do caminho eu perguntava para minha esposa, eu alarmei o carro? Isso acontece porque eu faço as coisas de forma automática. Eu aprendi e a minha mente ela já assimilou isso e eu não preciso mais ficar checando passo a passo. Então, automaticamente eu acabo fazendo as coisas. O grande problema disso é quando a gente aprende a fazer as coisas com algum detalhe errado. Por quê? Porque as próximas vezes que nós reproduzirmos esse comportamento, nós vamos reproduzir também o erro. E até que algum dia a gente perceba ou a gente deixe alguém nos dizer o que nós estamos fazendo de errado. Se nós queremos fazer o que é correto, nós temos que consertar isso e na maioria das vezes não é tão fácil assim. A gente precisa de ajuda de alguém, a gente precisa que seja alguém que seja mais capaz do que nós, alguém que seja mais poderoso. E esse alguém é o Espírito Santo. Na mensagem do dia 23 de agosto, nós ouvimos quando Jesus purificou o templo, a habitação de Deus, que hoje é o nosso corpo. Nós somos o templo onde habita o Espírito Santo. Você que recebeu Jesus como seu Salvador e Senhor, ama e obedece os seus mandamentos, você tem o Espírito Santo habitando em você. Creia nisso. O que significa o Espírito Santo habitando em você na prática? Eu gostaria de me basear no trecho de João 14, de 15 a 17, para refletir sobre isso. Foi quando Jesus ele passava os seus momentos finais em Jerusalém junto com os seus discípulos. Vamos ler João 14, de 15 a 17. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê, nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos, porque nós podemos contar com o Espírito Santo que habita em nós para sermos melhores amanhã, melhor do que eu sou hoje. E nós gostaríamos, ó Pai, de estar com o nosso coração aberto para ouvir a Tua palavra, para receber Teu ensinamento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus disse isso logo depois de ter respondido a Tomé e a Filipe, alguns versículos antes. No versículo 5, por exemplo, Tomé lhe perguntou para Jesus: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então vamos saber o caminho? E Jesus respondeu: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser
por mim. Tomé era o mesmo que vai dizer lá na frente, depois que Jesus ressuscitou, ele vai dizer para os discípulos: se eu não vir as marcas nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Pois bem, possivelmente Tomé, ele era um homem cauteloso. Ele iria duvidar até que isso fosse um fato para ele, que já era fato para os discípulos, porque eles já tinham visto Jesus, né? Mas o Tomé não tinha visto Jesus. E quanto a Filipe? Filipe, no versículo de 8 a 11, do mesmo capítulo de João 14, diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus respondeu: você não me conhece, Filipe, mesmo depois de ter estado com você durante tanto tempo? Quem me vê, vê também o Pai. Por que é que você diz, mostra-nos o Pai? Será que você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos: o que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai está em mim, que está em mim é quem faz o seu trabalho. Assim como Filipe, há quanto tempo você segue a Jesus? Você pode dizer que o conhece de verdade? Alguém pode dizer que vê Deus na sua vida, no seu comportamento? Qual o conceito que a sua família tem de você? O que os seus amigos, seus filhos dizem sobre você? O fato de Jesus fazer morada em nós pelo Espírito Santo, através do Espírito Santo, nos possibilita conhecê-lo mais. O Senhor Jesus se revela a nós, assim como fez com Tomé. Olha, põe o dedo aqui, sinta o buraco que o prego deixou nas minhas mãos. Ponha a mão aqui do meu lado. Pare de duvidar. Essas são as palavras de Jesus. E são as palavras que a gente precisa para nós. Pare de duvidar. Paulo nos orienta no livro de Romanos, capítulo 12, versículos 1 a 3. Vou ler aqui. Portanto, irmãos, rogo-lhes, pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. No versículo 1, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus. Quer dizer, por favor, levem isso a sério. Isso é muito importante o que eu vou dizer. E diz assim ainda: se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É inegável que muitos de nós pensamos assim: mas como que pode Deus se agradar de alguém que nem eu? Como é que Deus pode se agradar de um sacrifício de alguém como eu? Na Bíblia está escrito que Deus não quer sacrifício, mas Ele quer obediência. Como nós somos, por natureza, rebeldes, dificilmente eu e você, nós vamos ser modelo de obediência. Por isso, então, o sacrifício é necessário. E o sacrifício significa entrega. Essa atitude de se render a Ele
vai agradar a Deus, independente do que você é, independente daquilo que você faz. Você, dessa forma, está expressando a Deus que Ele é, de fato, o seu Senhor. Esta é a verdadeira forma de adorá-lo, né? No versículo 2 diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu sou formado em engenharia e a palavra amoldar quer dizer tomar a forma do molde através de uma pressão de fora para dentro. De alguma forma, o mundo nos pressiona a nos amoldarmos a ele. E logo depois vem a conjunção mas, né? Quer dizer que vem uma expressão oposta, com sentido oposto. Transformem-se pela renovação da sua mente. Quer dizer, o contrário de amoldar. É uma pressão de dentro para fora, para tomar uma nova forma. O resultado que as pessoas veem em você é formado no seu interior. Você pode dizer que todo domingo assiste às mensagens da igreja, que participa de grupos da igreja, que ora todo dia, que dá o dízimo, que não bebe, não fuma, mas será que isso não é uma pressão deste mundo que amolda você a essa religiosidade em vez de tornar você mais íntimo de Jesus? Tem muita coisa em nós que foi moldado pelo engano, pela mentira e precisa ser transformado, renovado. Deixar que Deus nos transforme é uma tarefa difícil, porque geralmente nós somos muito resistentes a mudanças. Quando se trata de nós mesmos, a gente resiste a qualquer mudança. É mais confortável a gente mudar os outros ou querer que os outros mudem para se ajustar a nós. Um exemplo meu, como pai, eu deveria ter educado os meus filhos pelo exemplo e não pela pressão, para não cometer os mesmos erros que eu cometi na minha vida. Porque os filhos, eles vão imitar os pais e vão imitar nos bons e nos maus comportamentos. Tem outras pessoas que estão as mais próximas da gente, né? As nossas esposa, marido, e também pode ser que seja através dos filhos, dos pais, de amigos íntimos e até de inimigos para chamar a nossa atenção e nos advertir dessas coisas que a gente precisa mudar na nossa vida. Pode ser que seja de uma forma muito suave, né? A sua esposa, seu marido chega de uma forma suave e amorosa, olha, você precisa mudar nisso e tal, né? Ou pode ser que seja também aos berros, né? E nessas horas, a nossa tendência é de negar, né? De revidar, né? A gente diz assim, não, eu não sou assim, não, eu não faço isso. Nessas horas é que a gente precisa fazer de uma forma diferente, dar ouvidos ao que o Espírito Santo tem para nos dizer. E é nessas horas que o Espírito Santo vai lembrar naquele versículo de Romanos 12 que diz assim, transforme-se pela renovação da sua mente. Ou seja, não deixe a sua natureza te dominar. Você quer revidar, você pensa que aquilo é um insulto, você quer se defender, né? Mas esse é o ponto em que a gente precisa pensar, que nós aprendemos por causa da pressão que o mundo fez em nós e nos amoldou dessa forma. Ou seja, nós aprendemos dessa forma. E a gente aprendeu que isso é o certo, que a gente precisa revidar, que a gente precisa se defender, que tudo isso é um insulto.
Mas o Espírito Santo que habita em nós, ele nos indica outro caminho. Pode ser que ele fale para você ou que ele indique a você que para você agradecer aquela palavra naquela hora. E que você vai pensar a respeito daquilo e você vai fazer algo a respeito daquilo. No versículo 3, diz assim, por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ter um conceito equilibrado de si mesmo quer dizer que para a gente ser honesto com a gente mesmo. Quando a gente se autoavalia, a gente não pode se considerar melhor do que nós realmente somos. Nessas horas nós vamos perceber que a gente comete erros, que é só Deus na causa mesmo. Eu confesso que eu não gostava da fotografia do meu CNH. E eu só mostro quando no banco, quando alguém pede, né, para mostrar os documentos, aí eu mostro. Mas talvez instintivamente seja porque eu não gostava de quem eu era. Mas ainda bem que ninguém é que nem a fotografia que está no documento que não muda, né? Você pode ter uma visão ruim de si mesmo, podemos pensar que nós tivemos uma formação muito ruim, né? E por isso a gente enfrenta tanto problema na vida. Essa é uma visão distorcida que a gente tem de nós mesmos, né? Quando a gente aprende a se ver como Deus nos vê, essa visão de nós mesmos fica menos distorcida. O passado que nós tivemos, né, ele não pode ser mudado, né, e não é o seu principal problema. O que a gente precisa fazer e que a gente pode mudar são as coisas em que nós cremos, são as crenças que nós temos hoje enraizados em nós, né? Deus, ele nos vê com um valor enorme. Ele pode dar uma nova luz naquela foto, né, aquele retrato daquele documento. Ele pode retocar aquele documento e te fazer uma imagem muito melhor. Esse é o processo que ocorre na prática quando nós temos o Espírito Santo habitando em nós. Desde que Deus o transforme, que retoque a sua foto, né? Tira aquelas manchas, tira as sombras que deixam você feio, né? Que faz você se enxergar feio. Com o tempo, você vai ver que se parece mais com Jesus. E Jesus é lindo. Você vai passar a gostar mais da sua foto. Que Deus abençoe e que essa palavra possa te ajudar nessa semana. Muito obrigado. Tchau.